Nesse momento, eu quero deixar uma pequena meditação para o meu e para o teu coração, que se encontra em Daniel 5, que vai falar sobre o banquete de Belsazar, ou o banquete da morte. Daniel 5 e o versículo de número 25 em diante, que diz: Este, pois, é o escrito que se escreveu: Meni, Meni, Tekel, Ufarzi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, constou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Essa passagem de Daniel 5, ela nos ensina que não podemos brincar com as coisas de Deus. Belsazar, ele já conhecia o Deus de Daniel. Ele já havia testemunhado na vida de Nabucodonosor quando ele brincou com Deus e o que aconteceu com ele. Mas ele ignorou e fez uma festa e começou a usar os utensílios sagrados da casa do Senhor. Ele faz uma festa com suas mulheres e concubinas, e no meio daquela festa, uma mão misteriosa aparece na parede escrevendo um decreto contra Belsazar. Quando ele vê aquela escrita, aquela mão misteriosa, ele fica com tanto medo que as suas pernas começam a tremer. Ele manda chamar os magos, os especialistas em magias, em adivinhações, mas nenhum pôde interpretar aquela escrita. Mas uma mulher, ela diz que existia um homem, aleluia, glória a Deus, conhecido do tempo de Nabucodonosor. E este homem, ele tinha o dom de interpretações e revelações. Então, mandaram chamar a Daniel. Quando Daniel chega, ele diz: És tu aquele Daniel? O que eu aprendo aqui com essa pergunta é: será que você continua sendo aquela pessoa que você se converteu desde o início? Será que Deus ainda te usa? Será que Deus ainda te revela? Daniel, ele nunca mudou. E ali, Daniel, ele interpreta o sonho do rei. E ali ele diz que Deus, ele pesou o reino e foi encontrado em falta. Você sabia que Deus tem uma balança e que ele pesa todos os dias a mim e a você? E se Deus pesar você, será que ele vai te achar em falta? Essa foi a palavra que Deus deixou quando ele escreveu aquela mensagem na parede contra a vida do rei Belsazar. Uma sentença de morte. E o que eu deixo para mim, para você hoje, é que muitas das vezes Deus, ele fala, Deus, ele avisa, Deus, ele manda, e muitas das vezes ignoramos a mensagem e o escrito do Senhor. E aqui não foi diferente na vida do rei. Ele ignorou a escrita, ele ignorou tudo aquilo que ele viu o rei Nabucodonosor passar. E ele brincou com as coisas santas de Deus. E ali veio o decreto da parte do Senhor, um decreto de morte.
E se hoje o Senhor ele mandar um decreto para mim, para você, como vai ser esse decreto? A palavra vai dizer que naquela mesma noite o rei ele veio a falecer. Ao contrário de Nabucodonosor, de Belsazar, Nabucodonosor ele se arrependeu do que ele fez. E ele reconheceu que o Deus de Daniel ele era o Deus que faz, o Deus que deixa de fazer. O Deus que fecha a boca do leão, Deus é o Deus que livra o jovem da fornalha de fogo. Ele reconheceu que com Deus não brinca. Mas Belsazar, infelizmente, ele não reconheceu, ele brincou com as coisas santas do Senhor. E o que eu aprendo com essa mensagem é que nós não podemos brincar com as coisas de Deus. E muitos por esses dias têm brincado com as coisas de Deus, com as coisas santas, com o nome de Deus. E grande está sendo o preço na vida dessas pessoas. A gente sabe que quem brinca com Deus tem uma consequência. Eu lembro que quando o rei Saul, ele desobedeceu a um mandado de Deus, Deus se apartou dele. E grande foi o preço. E eu quero dizer para você hoje, não brinque com as coisas de Deus. As coisas de Deus ela é santa. As coisas de Deus é sagrada. E ninguém pode brincar. E quem brinca tem um alto preço. Assim como o rei Belsazar. Ele brincou. Ele ignorou. Até porque quando Daniel ele revela aquela interpretação, naquela escrita, ele ainda dá uma oportunidade para ele se arrepender. Mesmo assim, ele não se arrependeu. Antes das coisas acontecerem, Deus ele avisa. Ele manda um decreto. E hoje, se o Senhor te pesar, como é que está o teu peso na balança de Deus? Será que vai encontrar em falta de oração, em falta de jejum, em falta de busca ao Senhor? Porque eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas temos que buscar nos encher da presença de Deus. E orar por essas pessoas que estão, infelizmente, brincando com as coisas do Senhor. Então que neste dia você venha ficar com essa pequena meditação e com essa pergunta: se Deus neste momento te pesar na balança, o que é que ele vai encontrar? E se vier um jugo do Senhor, um decreto, o que é que você vai ser, o que vai vir para você? Vai ser uma sentença de morte ou uma sentença de oportunidade? Aí está com você. Que você possa refletir na sua vida diante de Deus e não brincar com as coisas santas. Amém? Fique com essa pequena meditação e reflita a sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus.